dizer o tema da mensagem. Olha nos olhos, com carinho. Olha aí com carinho. Olha nos olhos. Tem uns olhos bonitos aí, quem está perto de você? É alguém bonito, abençoado? Dá um sorriso e diga para ele assim, ó: não importa o que você está passando, vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Tem uma frase do Billy Graham que ele diz assim: eu li a última página da Bíblia e vai ficar tudo bem. A nossa esperança, ela está no Senhor. E hoje eu quero que você abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 2, o versículo de 1 ao 10. Eu quero ler para a gente poder começar. João é um livro bem fácil, bem rápido de você encontrar. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4: mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras usados para a purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Amém e amém. Durante a nossa vida, nós fazemos muitos planos. Quem tem planos feitos hoje? Você tem planos feitos? Nós fazemos muitos planos. Nós traçamos o nosso destino, as nossas metas. Mas em determinados momentos da nossa caminhada, da nossa vida, muitas coisas fogem do nosso controle e saem diferente daquilo que a gente preparou. Quando nós fomos ter o nosso segundo bebê, que está ali dormindo agora, e só a misericórdia de Deus, só o Espírito Santo para saber que horas ele vai dormir de novo. Quando ele nasceu, os nossos planos era permanecer no hospital 3 dias e depois vir para casa. A gente já tinha a experiência do primeiro bebê, em que nós tivemos que ficar lá mais do que o esperado. E nós fizemos esses planos. Vamos levar roupas suficientes para 3 dias, comida para 3 dias, tudo para 3 dias. E quando tudo parecia que ia dar tudo certo, quando tudo parecia que a minha esposa, o bebê ia receber alta, quando a gente percebe ele está um pouquinho amarelo, deu icterícia, lá vai para fototerapia, lá vão mais uns 3 ou 4 dias nós ficamos no hospital. E recebemos alta, fomos para casa, com muito sacrifício, a gente fica assim desesperado. Quando nós chegamos em casa no sábado, ficamos sábado, domingo, segunda-feira à tarde, nós tivemos que retornar ao hospital, porque a bendita da icterícia estava retornando para o menino. E lá se foram mais 4 dias, terça a sexta. Então nós fazemos planos, mas em muitos momentos da nossa vida saem diferente daquilo que a gente planejou. E nesse casamento não foi diferente. O planejado não foi suficiente.
E uma das coisas mais trágicas que pode acontecer em um casamento é você não ter o que beber para todas as pessoas, nem ter o que comer para todas as pessoas. E exatamente como aconteceu nesse casamento e nesse contexto, onde planos são feitos, destinos são traçados, mas no decorrer da caminhada as coisas saíram de controle. Nós aprendemos 5 princípios com a palavra de Deus, que vão fazer com que no final tudo fique bem. Amém? O primeiro deles, chame Jesus. Nós lemos no versículo 2: e Jesus e seus discípulos também foram convidados. Mas aqui há uma verdade que você precisa aplicar, que nós não temos o hábito de fazer. Geralmente, nós chamamos Jesus quando o problema está feito já, instalado, quando a crise já chegou. Aqui nós vemos o texto que Jesus e os discípulos foram convidados fora do período de crise, fora do tempo de dificuldade, fora do momento em que as coisas fugiram do controle. E você tem que fazer isso. Chame Jesus não no dia da crise, mas no dia da festa, para que Ele possa fazer parte da sua vida diariamente, independente do que você possa estar vivendo. Nós só oramos quando as coisas estão erradas. Nós só buscamos o conselho, a direção quando as coisas estão erradas. Nós nunca, dificilmente temos o hábito de convidar Jesus, de chamar Jesus para Ele entrar na nossa vida antes que o caos chegue perto de nós. Você está conseguindo entender? O segundo princípio que nós temos que aprender é que problemas surgirão. Versículo 3: durante a festa, o que acabou? O vinho. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus disse assim: eles não têm mais vinho. Jesus sabia que não tinha vinho, gente. Sabia. Jesus estava na festa, mas a mãe de Jesus faz esse alerta para ele: não tem mais vinho. E aqui a gente aprende que as coisas fugirão do controle e que você precisa identificar o mais rápido possível. Sabe quando você está em casa e tem um vazamentozinho de água pequeno, aí você olha para ele, é pequeno, aí você não liga, e ele está pingando, e você não resolve, você não faz nada, você deixa ele lá, no outro dia você passa, ele continua pingando, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até num ponto em que seria um reparo simples e fácil, se torna algo difícil e trabalhoso de fazer. Você precisa identificar os problemas no exato momento em que eles surgirem. Não deixem para amanhã. Não deixem para chamar um conselheiro, um discipulador, quando o divórcio já estiver pronto no cartório. Você tem que chamar na primeira briga, na primeira discussão, no primeiro desentendimento, no primeiro problema que surgir dentro do casamento. Você chama alguém, identifica o problema imediatamente, não deixa para depois. E você tem que levar os problemas para a pessoa correta. A mãe de Jesus levou o problema para quem? Para o dono da festa? Para o cerimonialista? Não. Para os servos? Não. Ela se aproximou de quem? De Jesus. Para a pessoa correta. A única pessoa que pode resolver os seus problemas se chama Jesus. E você tem que levar para Ele. Leve imediatamente os seus problemas para a pessoa certa. Ele já sabe o que está acontecendo com a sua vida. Jesus já sabe, mas Ele quer que você apresente os seus problemas. Como a palavra diz, através das suas orações, das suas súplicas. Apresente a Ele. Aprenda a dizer para Jesus como que está o seu coração.
Quando surgir uma raiz no seu coração, é pequeno, é um sentimento pequeno, já procura Jesus, já apresenta a Ele, já abre o seu coração, esparrama na mesa, para que Ele possa intervir no seu tempo certo. Aqui nós entramos no nosso terceiro ensinamento, no versículo 4. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. A minha hora não chegou. Há um tempo determinado para todas as coisas serem feitas. E sabe o que às vezes é desesperador? É que nós não fazemos ideia de quando é o tempo de Deus. Por isso você tem que aprender a esperar pacientemente no Senhor. Sabe qual é a espera paciente? Não é a espera sem fazer nada. Não é a espera sem ter a esperança de que quando isso vai se resolver. Não é você simplesmente se acomodar dentro de uma situação e você dizer assim, eu já entreguei. Muitas vezes nós fazemos isso. Essa situação já entreguei nas mãos de Deus, eu não sei mais o que fazer. Não é essa a espera que o salmista Davi ensina. Quando ele diz, esperei com paciência no Senhor. Quando nós esperamos com paciência, é a espera baseada na fé. E a fé, você tem a certeza de que Deus vai intervir na situação que você está vivendo. A espera no Senhor não gera angústia. A espera no Senhor não gera desespero. Não existe falta de esperança. A espera no Senhor é a espera confiando que Ele fará algo na sua vida. Isso é esperar pacientemente. O mesmo salmista Davi vai dizer, confia, entrega, espera e Ele fará. É você aprender isso. Existe um tempo certo de Deus. Não é que Deus não está nem aí para o seu problema, mas é porque Deus sabe a melhor forma de agir na sua vida. Um dia minha esposa chorou dentro do quarto. Teve um processo seletivo, ela não passou, recém-formada, quer trabalhar. Esse é o desejo de todo mundo que sai da faculdade. Queria trabalhar, fez o processo seletivo e aí não conseguiu. E ela chorou e disse, amor, porque que tem ímpio que está assumindo a vaga e eu que sirvo a Deus, temo a Deus, não estou assumindo. É você aprender a esperar no Senhor. Alguns dias depois ela conseguiu uma vaga para dar aula e começou a estudar tudo o que tinha aprendido na faculdade, ensinando para outras pessoas. Recebia um salário pequeno e ela ia todos os dias e amava fazer isso porque é uma coisa que ela gosta. Alguns meses depois surgiu não um processo seletivo provisório, mas vagas num concurso público do estado. E Deus tirou ela de um processo seletivo provisório, colocou ela para estudar, pagando um salário, porque ela estava ensinando a outras pessoas. No momento que surgiu um concurso efetivo, ela já estava preparada, já estava estudando, foi lá fazer e passou. Aprender a esperar o tempo certo é saber que Deus tem o controle de toda a situação e que Ele vai intervir. Quarto princípio que a gente aprende: obedeça em tudo. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, ele disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. Vamos dizer isso? Os empregados seguiram suas instruções.
Agora você vai dizer com mais fé: os empregados seguiram as suas instruções. Aprenda a obedecer em tudo, por mais louco que possa parecer. Gente, vamos conversar aqui. Quando você vai olhar a palavra de Deus, parece coisa de doido. Parece. Deus só pode estar de brincadeira, está testando a nossa sanidade mental. Deus quer ver se a gente é normal, ou se a gente é meio doido. Jacó pega e diz assim: eu vou ficar, seu salário vão ser as ovelhas malhadas. Aí tá bom. Aí Labão pega todas as ovelhas que são pintadas, são malhadas, e coloca longe do cuidado de Jacó. Jacó pega só as branquinhas, lisinhas, tem nada. Aí disse: agora o que eu vou fazer? Aí Deus dá a instrução para Jacó. Deus diz para ele: ó, você vai lá no momento, na beira da água, você vai pegar um tipo de madeira, vai fazer as travezinhas, as ripas, e você vai pendurar as ripas assim. Toda vez que elas forem beber água, elas vão ver essas ripas. No momento que elas forem cruzar, vão ver as ripazinhas, e vai nascer malhada. O que Jacó faz? Essa loucura, essa doidice, e começa a nascer o que? Malhada. É coisa de doido. Deus disse para Noé: faz um barco. Para quê, Senhor? Vai chover. O que é chuva, gente? Vai cair água do céu? Nunca tinha caído água do céu. Uma coisa é falar em Rio Branco que vai chover, passa 3 dias chovendo. Nunca choveu. Faz um barco, eu vou mandar chuva? É coisa de louco. 120 anos fazendo aquele barco. Mais doido do que Noé é a esposa e os filhos. Porque Noé ouviu a voz de Deus, mas os filhos e a esposa não. Precisa obedecer em tudo. Em tudo que você vai fazer, obedeça a voz de Deus. Os pescadores pescaram a noite toda, pela manhã não pegaram nada. Jesus diz assim: voltem lá para o fundo, lá para onde é fundo, e joga a rede não do lado esquerdo, mas joga do lado direito. Nós somos pescadores, acabamos de vir de lá. É coisa de louco. Eu não vou fazer isso não. Josafá, você vai vencer uma guerra. Quais são as armas, Senhor? Peguem os músicos, peguem quem sabe tocar, peguem os salmistas, peguem os instrumentos musicais. Senhor, mas não dá para guerrear assim, realmente não dá, é loucura. Quando nós chegarmos na hora da batalha, o que a gente vai fazer? Vocês vão tocar, vocês vão cantar. Quando o exército inimigo estiver preparado com arma, com lança, com escudo, com tudo para guerrear, vocês comecem a tocar. Lá vai Josafá com seu exército de músicos. Chega na beira da montanha do vale. 2 inimigos estão a posto para guerrear contra ele. E ele começa a tocar. E o Senhor confunde os inimigos. Eles guerreiam entre si, se matam, deixam os despojos. E o Senhor diz assim: agora desce no vale, pega toda a riqueza e fica para vocês. As coisas de Deus são loucuras. E Deus faz assim. No momento em que muitas pessoas vão estar pensando assim: essas coisas são loucuras, e você vai estar disposto: eu estou com o coração louco para obedecer à voz de Deus. Mas obedeça em tudo. E o mestre de cerimônias, e o quinto e último ensinamento que nós tiramos desse texto: o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. E você guardou
o melhor vinho até agora. O importante é como termina. Não importa como você começa, não importa como é o meio da sua caminhada, o importante é como você termina. Quantas pessoas começam bem, dão uma largada boa, porém, quando o vinho começa a acabar na sua vida, ele começa a se perder, começa a não saber qual direção tomar, não tem os ensinos corretos, não é disposto a esperar o tempo, não sabe obedecer, não leva para a pessoa certa e começa a botar tudo a perder. O importante é como você termina, porque o melhor de Deus sempre vai ser derramado no final. Talvez você se alegra hoje por estar na presença de Deus, mas o melhor nós receberemos no final. Não importa se faltou vinho na sua vida em algum momento, alguma fase da sua vida, leve para Jesus, espere no tempo certo, obedeça a Ele em tudo, em todas as coisas, e você vai ver que ficará tudo bem na sua vida. Não há possibilidade da sua vida dar errado fora da presença, dentro da presença de Deus. Ela sempre dará certo. Às vezes as pessoas, eu já vi, um discípulo uma vez contou uma situação para mim, e no final eu disse para ele assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. E ele saiu bravo comigo, com raiva. Eu contei minha vida, tudo que eu estou passando, toda a dificuldade que eu estou vivendo, e o pastor olha para mim e diz que vai dar certo. Aí eu disse assim: você queria ouvir o quê? Que vai dar tudo errado. O errado você tem se você caminhar no caminho fora da presença de Deus. Mas se você caminhar dentro da vontade do Senhor, o caminho a princípio pode ser um pouco apertado, pode ser estreito, difícil de passar, mas no final dele é vida. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tristes, se entristeceram, alguns abandonaram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele entra onde os discípulos estão reunidos, e em outras palavras ele diz assim: eu estou aqui. Eu disse para você que no final ia ficar tudo bem. Eu morri e venci a morte, e hoje estou aqui, ressuscitei e viverei para sempre. E essa é a nossa garantia de que tudo na nossa vida ficará bem. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia.